Sermão em Ageu, capítulo 1, versículo 1. A nossa terceira parte, ou terceiro sermão, no primeiro versículo do livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Amém. No último sermão, irmãos, nós tivemos a oportunidade de entendermos o contexto próximo nos tempos de Ageu. No primeiro sermão, nós vimos o contexto remoto, ou o contexto longe, a qual levou o povo ao exílio, ao cativeiro espiritual. Na segunda parte, nós tivemos a oportunidade de vermos como estava o povo na época de Ageu, ou qual era a controvérsia a qual Deus tinha com eles, como eles se empenharam na reconstrução do templo, mas foram impedidos. Houveram obstáculos ou impedimentos provocados pelos samaritanos, mas não somente os da religião mestiça, que eram culpados de atrasar a restauração do templo ou da igreja, mas também a própria preguiça ou a frieza dos judeus prejudicou o restabelecimento do templo. Então, nós vimos que Deus enviou o profeta no sexto mês, no primeiro dia do mês. E que isso não foi algo aleatório. Que essa data não é uma simples marcação de tempo. Mas que Deus, em sua muito sábia providência, escolheu o mês no qual o povo estaria mais meditativo por seus pecados. Que Deus escolheu o dia que eles estariam comemorando a festa da lua nova, o início de um novo mês. E isso serviria para ensiná-los que chegou o tempo de se arrependerem pelo atraso da restauração da igreja. A lua nova significava para eles que chegou o tempo de recomeçarem, de iniciarem novamente a construção do templo. Porque não haverá, e vimos isso no último sermão, não haverá reforma sem arrependimento. A primeira coisa a qual Deus requer deles, para que eles se engajem na obra da construção do templo, é que eles se arrependam pela negligência anterior. Mas por qual razão, irmãos? Por qual razão é tão urgente e tão necessário que se arrependam aqueles que atrasam, aqueles que ficaram dormentes ou preguiçosos em relação à obra da restauração? Porque é tão necessário ouvirmos a mensagem do arrependimento? Porque Cristo começa as suas pregações, porque Cristo começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Nós temos, irmãos, que levar em conta que o atraso na restauração ou na reconstrução do templo levava ou significava que o nome de Deus e a religião a qual ele revelou em sua palavra têm sido esquecidos. O atraso na obra da reforma significa que
a glória de Deus é deixada de lado. Falar sobre a Escritura, falar sobre a vontade divina, são assuntos que não são do interesse da maioria. São assuntos desinteressantes para as pessoas. Meditar na aliança, meditar na promessa da salvação que nos é concedida por meio de Jesus Cristo é algo que não atrai a atenção das pessoas. Se tornou um assunto velho, um assunto pouco motivante. Observar os juízos e discernir os julgamentos de Deus sobre nós não é mais algo mencionado nas conversas. Vocês devem entender que o atraso na reconstrução do templo era um efeito de uma doença ou de um pecado pior, que era o pecado do desprezo por Deus. O templo, irmãos, ele indicava ou representava a presença do Senhor no povo. O templo era o centro de toda a religião no Velho Testamento. Esquecer ou atrasar a reconstrução do templo não significava meramente que eles estavam pecando por deixar de fazer uma obra física, de construir um lugar, mas mostrava uma doença espiritual muito mais perigosa e sutil: o esquecimento da religião. Não era mais importante para suas vidas terem o templo que indicava a presença de Deus. Não era mais importante para suas vidas a glória de Deus conforme prescrita e instituída na forma da religião entregue. O bem-estar deles não estava mais relacionado à prosperidade da religião. Era indiferente se a situação da igreja estava boa ou não para as suas vidas. E por isso que o templo foi postergado. Porque eles se esqueceram de Deus. Eles desprezaram o Senhor. Só que o adiamento do arrependimento, ele não é somente urgente, porque prejudica os interesses da glória de Deus. Mas o adiamento do arrependimento, ele produz ou ele possui um efeito maligno em nós mesmos. E esse efeito é o endurecimento no pecado. O endurecimento no pecado é uma maior resistência a Deus. É uma maior desobediência aos seus mandamentos. Ficamos impassíveis. É como se o Senhor nos confrontasse por meio da sua palavra e não surtisse efeito algum em nós. Não há nenhuma afeição aflorada, não há o entendimento amedrontado, nos tornamos impassíveis, totalmente imóveis, totalmente insensíveis a quaisquer meios que Deus use para nos afastar da nossa maldade. Quando o arrependimento é adiado, na mesma proporção, o coração começa a ficar mais endurecido, mais pedregoso, cada vez mais duro para ouvir as repreensões do Senhor, cada vez mais duro para ser afetado pelos seus chamados. Quanto mais nós adiamos o arrependimento, mais teimosos ficamos, mais surdos a cada dia ficamos para não ouvir as razões para abandonar o pecado. O pecado a qual o profeta Ageu está prestes a denunciar o povo é a negligência da religião. Essa negligência da religião é o atraso na construção do templo. O povo já tinha sinais de endurecimento.
O povo já mostrava claramente que não era mais para eles uma dor o fato deles não terem o grande centro ou a representação da presença de Deus entre eles. Era necessário urgentemente que eles se arrependessem. Se não há arrependimento, a teimosia irá progredir. O efeito da impassibilidade, o efeito da insensibilidade irá aumentar. Nós, irmãos, também nos mostramos endurecidos. Pois onde está a vergonha? Onde está a vergonha em nossos rostos, quando vemos todas as instituições e as ordenanças de Deus sendo desprezadas? Aonde está a vergonha, onde vemos tudo aquilo a qual o Senhor ordenou sendo pervertido para colocar em ideias carnais? Onde está a tristeza, quando vemos e ouvimos as verdades de Cristo sendo pisadas e misturadas com mentira pelos mercenários e orgulhosos? Onde está o temor que nos faz tremer em nossas almas? Porque a nossa apatia, porque essa insensibilidade tem causado tanto dano à honra de Deus e é repugnante aos seus olhos. Se não há, irmãos, vergonha, tristeza e temor pelo pecado, então não duvidem. Nem tentem desviar a atenção ou suprimir a consciência. Estamos endurecidos no pecado. Porque como nós podemos ver a igreja em uma situação tal como esta, e nós não temos vergonha alguma, nós não sentimos tristeza alguma, nós não temos temor algum, porque a mão de Deus está contra nós e a sua face escondida. Eles estavam com a obra atrasada por 16 anos. As suas consciências nem sequer estavam perturbadas, até que Deus levantasse o profeta. Isso é endurecimento no pecado. E nós estamos de tal forma endurecidos. Quanto tempo a reforma tarda entre nós? Se nós prestarmos atenção, já são algumas centenas de anos. Mas todos estão, como disse o profeta, bem confortáveis em suas camas. Em Amós capítulo 6, versículo 6, o profeta diz que o povo está confortável em suas camas de marfins, estão confortáveis bebendo as suas bebidas, mas não se entristecem pela aflição de José. Tudo está em decadência. A igreja está gemendo sob a tirania da falsa religião, mas todos estão preocupados com os seus próprios prazeres. Essa é a segurança descuidada que os profetas estão constantemente denunciando, que era vista tanto antes do exílio e que levou o povo ao exílio, e que agora é vista após o exílio. Eles estão por cerca de 16 anos somente preocupados com eles mesmos, com suas próprias casas, com suas próprias posses, enquanto a adoração a Deus está sendo esquecida, enquanto o templo tem sido postergado. Mas todos estão preocupados consigo mesmos. Esse é um efeito da dureza do coração. Quando a dureza adentra em nossas almas, nós ficamos tão insensíveis que não há nada que nos mova a não ser aquilo que nos favorece ou nos agrada. Mas a reforma da religião, a restauração da igreja, ela não é agradável ao homem natural. E por isso que as pessoas continuam postergando, porque elas estão endurecidas.
Então Deus intervém na história para convocá-los, o povo após o exílio, a deixar de lado essa estagnação que perdura por tantos anos. Vejam, embora as pessoas, elas raramente considerem isso em relação aos profetas ou em relação à pregação, quando o Senhor envia os profetas ou o ministério da palavra, ele está irrompendo, ele está rasgando a história e surgindo nela para nos tirar da dureza do pecado. Porque o Senhor envia a sua palavra. É justamente para rasgar essa camada de iniquidade em nossas almas, a fim de que venhamos atender aos seus santos preceitos. O Senhor nos envia a sua palavra para que os nossos ouvidos incircuncisos possam ser arrancados e venhamos ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Quando o Senhor envia a sua palavra ao povo endurecido, Ele irá fazer um desmonte, um desmantelo de todos os argumentos da teimosia, a qual eles têm usado para permanecerem no curso pecaminoso. O Senhor irá apresentar a eles a realidade, a qual eles estão cegos, devido à fascinação do pecado. E nós sabemos que no livro do profeta Ageu há uma realidade, a qual o povo está cego. As colheitas têm falhado. Eles estão a cada dia esperando muito e não tendo nada. As obras de suas mãos, sejam elas nos deveres religiosos ou terrenos, não têm obtido proveito algum. Mas a fascinação do pecado esconde a realidade. Mas quando o Senhor irrompe na história, ao enviar a sua palavra, Ele irá desmantelar, primeiro, todos os argumentos da teimosia que usamos para continuar no curso pecaminoso. Segundo, o Senhor irá nos apresentar a realidade tal como ela é, e não como o pecado nos aparenta mostrar. Só que existe aqui, irmãos, uma presunção no povo. E é uma presunção que é própria em todos aqueles que estão endurecidos. Eles pensavam que em suas vidas cada vez mais teriam sucesso, que suas casas cada vez mais seriam vistosas, suntuosas, forradas com madeira, que cada vez mais eles teriam colheitas fartas, apesar da negligência da religião. Porque todos nós, todo pecador endurecido, ele pensa que a sua felicidade não está associada à prosperidade espiritual da igreja. Nós simplesmente vivemos a nossa vida como se a prosperidade, a pureza e o avanço da igreja fosse algo paralelo, algo a qual discutimos dominicalmente ou em algum estudo. Pensamos que a nossa vida, embora andemos contrariamente a Deus e com todo desprezo à sua causa, o Senhor nos favorecerá. Que embora andemos sem nenhuma preocupação em relação aos seus interesses, Deus deve estar preocupado com os nossos interesses. Vejam o absurdo do endurecimento no pecado. Eles estão pensando que irão ter colheitas fartas, embora negligenciem a religião. Eles estão pensando que irão prosperar, embora desprezem ao Senhor Deus. O endurecimento no pecado, ele não só nos torna insensíveis ao que Deus nos diz, ele não só nos atrasa em relação àquilo a qual o Senhor nos convoca a fazer, mas também o endurecimento no pecado nos deixa estúpidos à realidade. Porque nós não conseguimos ver que é impossível como Deus favorecerá
aqueles que andam contrariamente à sua vontade. Mas o que pode derrubar? O que Deus usará para derrubar esse orgulho no coração do povo? Qual é o martelo que o Senhor Deus irá usar para destruir esses sustentáculos tolos que o povo usa para se apoiar? O profeta Jeremias diz no capítulo 23, não é a minha palavra um martelo que esmiuça? E é exatamente isso a qual Deus vai fazer. Quando o profeta Ageu surge na história, quando ele traz a palavra do Senhor, a palavra de Jeová ao povo, Deus está não somente irrompendo a história, mas irrompendo o coração duro deles para fazê-los se arrepender, para fazerem vê-los a realidade e para fazê-los se engajarem na construção do templo. Então o nosso texto diz, irmãos, Ageu 1, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Essa expressão, irmãos, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, ela é uma expressão muito importante no livro do profeta. Porque Ageu, ele usa repetidas vezes essa expressão e outras semelhantes que mostram que a sua mensagem é a revelação de Deus. Ageu, veja, o livro de Ageu tem 38 versículos. E nesses 38 versículos, Ageu repete 26 vezes que a sua mensagem é a revelação divina. Vejamos alguns exemplos. Ageu 1:3. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Ageu 2:1. Veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu dizendo. Ageu 2:10. Veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu dizendo. Ageu 2:20. E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Ageu. Agora observem de novo. Ageu 1:2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Então veio. Versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora vejam o versículo 9, do capítulo 2, como Ageu chega a ser repetitivo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, Ageu está repetidas e repetidas vezes, usando diferentes expressões para dizer que a sua mensagem é uma revelação do próprio Deus, do próprio Senhor Jeová. E essa repetição que é alarmante, irmãos, não deve passar despercebida aos nossos olhos. Ageu está aqui claramente dizendo, repetidas e repetidas vezes, que o que ele tem anunciado não foram palavras inventadas por sua mente. Ageu não é o criador deste livro. Ageu não é o autor dessas doutrinas. Ageu não é o autor desse chamado. Ageu está dizendo, essas são as palavras do Senhor Deus, que me chamou para anunciá-las. O profeta era apenas um instrumento. Desobedecer ou não escutar Ageu não é uma questão de rejeitar um mero homem, porém o próprio Deus que é o autor da mensagem. Então veio a palavra por meio do profeta Ageu. Ageu não está fundamentando a autoridade da mensagem nele mesmo.
mas colocando toda a base para que ela seja aceita no fato que Deus falou. E, portanto, se Deus falou, todos devem crer e se submeter. Isso nos leva, irmãos, a uma profunda consideração sobre a natureza da Sagrada Escritura. Porque essas repetidas vezes, a qual Ageu diz que a sua mensagem, que ele é um mero instrumento para anunciar as palavras de Jeová, nos mostra que a Escritura Sagrada tem como seu autor o próprio Deus. Os profetas e os escritores sagrados não eram os autores. Não foram eles que criaram. Eles não começaram simplesmente a se levantar e falar diante do povo porque acordaram e pensaram, bom, hoje eu irei falar ao povo algo em nome de Deus. Não! Eles foram chamados, capacitados e guiados por Deus para falar exatamente aquilo que Jeová ordenou. Os escritores sagrados eram instrumentos para escrever e anunciar a Escritura. Eles não deram as suas opiniões, mas foram totalmente movidos pelo Espírito Santo para falar e escrever exatamente aquilo que temos na Escritura. Ainda que isso pareça para algumas pessoas algo muito comum, talvez alguns digam, bom, nós sabemos, isso é muito comum aos nossos ouvidos, não há novidade. Tal verdade, irmãos, da inspiração da Escritura, ela tem sido negada amplamente em nossos dias. Só que há dois níveis a qual a inspiração da Escritura é negada em nossos dias. Há um nível intelectual e há um nível prático. O primeiro é o nível intelectual. A inspiração da Escritura é negada de forma sutil por aqueles que dizem que as palavras da Bíblia não são as palavras de Deus. Como eles dizem assim, os escritores sagrados receberam uma ideia geral, inspirada. Mas as palavras para expressar essa ideia são de origem humana. Eles dizem isso. Eles dizem que Ageu recebera a mensagem, mas que as palavras que foram usadas, madeira, subir ao monte, casa, tempo, seca sobre a terra, não são as exatas palavras de Jeová, mas são criações dos profetas, criações dos apóstolos. Isso, irmãos, é uma clara mentira. Os profetas não somente receberam a mensagem de forma geral, mas receberam as próprias palavras que deveriam falar. A Escritura não é somente inspirada em sua essência, mas cada uma de suas palavras vem do próprio Deus. Vejamos Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Deus diz ao profeta: e tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Veja, Ezequiel, assim como qualquer profeta, não foi deixado em um vácuo para expressar a melhor forma, segundo a sua mente, a verdade de Deus. Mas Deus disse, tu falarás as minhas palavras. Não somente a essência ou a substância da mensagem vem de Deus, mas cada palavra da Escritura, cada palavra usada pelos profetas, é como se Deus falasse conosco face a face. O Senhor disse exatamente aquilo que deveria ser ensinado. Vejamos também o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Jeremias 1:9.
Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Então, quando a Escritura nos diz que a palavra do Senhor veio ao profeta, não é somente uma ideia geral, mas as exatas palavras que foram usadas, escritas e anunciadas são as palavras de Deus. Isso, irmãos, é o que nós chamamos de inspiração verbal das Escrituras. As palavras das Escrituras são inspiradas. Agora, por qual razão? Por qual razão os homens negam que os profetas, que os apóstolos, que os escritores sagrados tinham inspiração verbal? Porque eles querem negar que a Escritura e suas palavras, as suas frases, as expressões vêm de Deus? É porque eles querem mudar a forma como a Escritura apresenta e diz que a realidade deve ser. Quando Deus, irmãos, usa palavras específicas ou expressões bem definidas na Escritura, Ele está ditando como as doutrinas devem ser entendidas. As palavras nas Escrituras não são apenas letras mortas, mas elas mostram como nós devemos ver o mundo. O mundo deve ser visto conforme a Escritura nos disse. Mas quando eles mudam as palavras das Escrituras, quando eles dizem que as palavras das Escrituras são de invenção humana, eles estão sutilmente querendo nos fazer mudar, querendo mudar a forma como entendemos a realidade. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus disse que a mulher é uma ajudadora adequada para o homem. A palavra ali, ajudadora, Ezer, significa ajudante, assistente, aquela que supre o que é necessário a outro. A palavra adequada significa na frente, à vista, que corresponde. Por quê? A mulher, ela foi criada com mente, com vontade e com afeições, tal como o homem tem mente, vontade e afeições. Mas ela está à vista do homem, ela está face a face com ele. O que isso significa? Que ela foi criada para ser uma assistente ou uma ajudadora com total disponibilidade. A mulher, ela não foi criada para si mesma. Ela foi criada para o homem. E a sua vida, a sua mente, a sua vontade e as suas afeições foram dadas para ajudar, para auxiliar ao seu marido. Quando a Escritura usa essas palavras, ela está mostrando como nós devemos ver a realidade, como nós devemos ver a função feminina, que a mulher foi criada para o homem e para ser obediente a ele. E que o homem é superior e a mulher é inferior. Mas aqueles que negam a inspiração verbal das Escrituras, eles mudaram o versículo. Eles colocaram no lugar de ajudadora adequada, dizendo que a mulher é uma aliada. Essa é a tradução NAA. Esses liberais mudaram ajudadora adequada para aliada. Mas uma aliada ou um aliado é um co-igual. É alguém de igual comigo. É uma palavra que não carrega o auxílio subordinado da mulher. É uma palavra que transmite que a mulher é igual em funções com o homem. Não transmite um ensino divino que o homem é superior e a mulher é inferior. Vejam, talvez alguém pense, isso são mudanças tolas. Não, isso são mudanças na forma como nós vemos a realidade. Eles mudam a palavra para aliada.
E progressivamente, ao mudarem as palavras de Deus, eles estão mudando as doutrinas de Deus. Então eles começam a criarem o próprio Deus, cujas palavras eles inventaram. Pois eles negam que as palavras das Escrituras vêm de Deus. Esse é o nível, irmãos, intelectual, a qual a inspiração da Escritura é negada. Quando o nosso texto diz que veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, ele não recebeu uma ideia geral. Deus não disse: Ageu, fale assim, algo assim. Não, Deus colocou em Ageu as exatas palavras que ele deveria falar. Somos nós que falamos assim para outro: olha, fala algo assim. Deus não. Deus deu aos profetas as exatas palavras que eles deveriam anunciar. Mas a inspiração da Escritura, ela não é somente negada em um nível intelectual. Ela é também negada em um nível prático. A inspiração da Escritura é negada de forma prática por nós, quando nós não trememos de reverência diante dela, nem nos sujeitamos a ela. Para o mundo bíblico, para o mundo antigo, era um grande momento o fato de Deus falar com o seu povo. Era um grande tesouro eles terem a Escritura, que é a revelação do Altíssimo, ter a Escritura para ler diariamente. Mas desde que o ateísmo, a irreligião e a profanação se espalhou em nossos corações, não existe mais temor nem admiração diante da Bíblia. É como se não a considerássemos como a palavra do Deus eterno e imutável. Vejam, irmãos, que o povo estava há muito tempo, cerca de dezenas de anos, sem profetas. Desde que eles voltaram do exílio, não havia profetas. Quando o Senhor irrompe a história por meio do profeta Ageu, isso, como veremos, derrubou a indolência e o desânimo deles. Mas por quê? Porque eles consideravam a mensagem do profeta como divina, como procedente de Jeová. Agora, a razão pelo qual nós nos encontramos tão mornos, tão displicentes em relação ao que a Escritura diz, em relação ao que a Escritura reivindica para si mesma, é porque nós, em nossa época, perdemos o senso da majestade e da sublimidade da Bíblia. A maioria vê a Escritura como um livro de histórias confiáveis. Ora, é um livro histórico, uma literatura, tem muitas histórias interessantes. Vem a Bíblia como cheio de informações legais. Mas a Escritura, Jeová disse, a lei, a Escritura é a vossa própria vida. Deuteronômio 32, 47. Vejamos lá, irmãos, a alta visão que devemos ter da Escritura. Deuteronômio 32, 47. Diz assim: porque não é coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isto prolongarei os vossos dias na terra que vais passar o Jordão para possuir. A Escritura não é algo indiferente. Esta lei, Deus está dizendo que eu vos entreguei para obedecer através do meu servo Moisés. E nós aplicamos a nós a Escritura, a qual o Senhor nos deu por meio dos seus profetas e por meio dos seus apóstolos. Não é uma besteira, não é algo indiferente, mas é de necessidade absoluta. É uma questão de vida. Ler, entender, guardar e praticar a Escritura.
É isso que Deus está falando. Concentrai no versículo 46, no 32, os vossos corações. Dedicai, porque ela é uma questão de vida. Entender, obedecer e se curvar diante de Deus falando conosco por meio da Escritura é uma questão de vida ou morte. Os povos no passado foram privados da Escritura. E no Salmo diz que Deus revelou a sua palavra a Jacó, enquanto todos os outros povos pereceram na obscuridade, tendo somente o conhecimento de Deus revelado na criação, a qual não os poderia levar à salvação. Eles não tinham a promessa, eles não sabiam sobre o Messias. Mas Deus, em nosso tempo, nos deu a sua palavra. Nos agraciou enquanto muitos dos nossos antepassados jamais ouviram falar sobre ela, ou ouvindo jamais a leram. A Escritura deveria ser vista como uma regra de tudo aquilo que cremos e fazemos, mas ela tem sido terrivelmente desprezada. Quando nós olhamos e ouvimos a Escritura sendo lida, ou quando nós ouvimos ela sendo pregada, nós deveríamos ficar calados. E calados não meramente por nossas bocas não estarem pronunciando palavras externas, mas as nossas almas deveriam se calar para ouvir o eterno Deus falando conosco. Mas quando nós não fazemos isso, irmãos, sim, quando nós tratamos a Escritura com a mínima irreverência, o que é isso? Se não negar que esta palavra é a palavra do Santo Deus. Como nós ousaríamos a desprezar e colocar de lado a voz do Todo-Poderoso? Nós fazemos isso, irmãos, porque nós estamos suprimindo em nossas consciências que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Jeová. Nós estamos constantemente suprimindo que a Escritura é a voz viva do eterno e do Altíssimo Deus falando conosco. Então nós negamos essa realidade. Pois ninguém usando a correta razão, ninguém pensando de modo são, iria desprezar esta palavra cuja autoridade vem daquele que é eterno e imutável. Quem faria isso? Em sã consciência, ninguém. Mas nós negamos a inspiração da Escritura. Não em um nível intelectual, mas negamos em um nível prático. Quando o Senhor vem falar conosco por meio da Escritura e por meio da pregação dela, e simplesmente tapamos os ouvidos, como se quem estivesse falando conosco fosse um homem e não Jeová. Então, a palavra do Senhor veio por meio do profeta. Isso significa, primeiro, que o profeta falou as palavras de Deus. Ele não recebeu uma mera ideia geral, mas as palavras específicas. E que negar o que Ageu está dizendo, assim como negar a Escritura, ou desconsiderar isso como se fosse algo facultativo, como algo indiferente, entender ou não, é desprezar a autoridade do próprio Deus. Mas Ageu, irmãos, ele está muito preocupado em nos mostrar a sua mera instrumentalidade. Ageu não quer ser visto desde o início como qualquer autor, ou como se houvesse uma mistura entre o que Deus tem dado a ele e o que ele tem dito ao povo. Observe que interessante, mais uma vez, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. A expressão por meio, beiat, no original, significa pela mão de. Veio a palavra do Senhor pela mão de Ageu, o profeta, por meio do profeta Ageu. Ageu está dizendo que a mensagem não é dele.
Ageu é somente um entregador da mensagem de Jeová ao povo. A própria origem da mensagem se encontra em Deus. Veio a palavra do Senhor pela mão de Ageu. Ageu é somente quem a entrega. Ele não é o seu autor. Agora, nos profetas, existe uma outra expressão que é usada para mostrar a transmissão da revelação de Deus. Se nós voltarmos um livro, Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Prestem atenção na primeira frase. A palavra do Senhor que veio a Sofonias. A palavra do Senhor que veio a Sofonias. Agora, avancemos um livro após Ageu, Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias. Vejam, tanto Sofonias, como Zacarias, como também Oséias, é dito a palavra do Senhor veio ao profeta. Enquanto em Ageu não é dito dessa forma, é dito a palavra do Senhor veio por meio de Ageu. Existe uma diferença, irmãos, nessas duas formas que Ageu começa a sua profecia, diferente de Zacarias, Sofonias ou Ageu. Ageu está aqui enfatizando a transmissão da mensagem ao público que Deus destinou. Veja, ele diz assim só dessa forma: eu sou só um instrumento. A palavra do Senhor veio ao povo e eu sou um mero canal, um mero instrumento. Sofonias e Zacarias estão destacando que a mensagem foi recebida pelo profeta e entregue ao povo. Ageu está dizendo que a mensagem foi ao povo. O foco dele é enfatizar que ele é um mero canal. Que ele é um mero canal por onde a mensagem deve passar. A mensagem ou a palavra do Senhor veio por meio do profeta. Isso implica, irmãos, urgência. Enquanto a palavra do Senhor vem ao profeta, primeiro ele recebe o oráculo divino e depois ele anuncia para o povo. Mas a ideia a qual Ageu quer nos apresentar é que uma vez que ele recebera a mensagem divina, imediatamente ele a entregou. Não houve demora. Não houve pensamentos se deveria ou não. Ele imediatamente entregou. Isso demonstra a urgência que a mensagem da restauração da igreja fosse ouvida pelos governantes e pelo povo. E aqui, irmãos, nós temos uma grande demonstração da responsabilidade dos profetas e da responsabilidade do ministério da palavra em pregar ou anunciar a mensagem da reforma. Muitas vezes as pessoas ou os homens pensam que os profetas simplesmente deveriam ouvir o que Deus os entregou e eles escolheriam se iriam ou não dizer aquilo a qual o Senhor os ordenou. Não. Quando Deus revelou a sua palavra aos profetas, ou quando Deus chama homens para anunciar a Escritura, eles não podem deixar de fazer isso, porque Deus irá exigir de suas mãos se alguém perecer pela falta do anúncio da mensagem. Vejamos lá Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Diz assim: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca.
e dê-lhes aviso. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Aqui, irmãos, uma profunda demonstração do que é o profeta. Veja, o profeta é um vigia. Mas enquanto os vigias, no sentido comum, estão olhando muito para o povo, os profetas, eles são vigias porque estão constantemente olhando para Deus, ou olhando para Deus, falando com eles para anunciar a mensagem ao povo. Eles devem estar atentos no que Deus disse. Eles não devem olhar para o povo e moldar a mensagem ao que o povo acha conveniente. Eles devem ser primeiro vigias daquilo que o Senhor, eles devem olhar atentamente para o que o Senhor fala e entregá-los. Mas existe uma responsabilidade. Quando Deus envia os profetas, quando Deus envia os ministros da palavra, eles têm a obrigação de falarem aquilo a qual Deus os entregou. Os profetas recebiam de forma imediata, e os ministros entregam aquilo a qual a Escritura diz. Porque os ministros também são boca de Deus para os homens. Quando eles não anunciam aquilo a qual o Senhor os ordenou, eles são culpados. Eles são responsáveis pela perdição daquelas almas. Quando eles negligenciam a necessidade de pregar sobre a restauração ou a reforma da igreja. Veja, se os ministros e os profetas são a boca de Deus para o povo, e eles não denunciam os pecados, e eles não falam sobre a reforma da igreja, eles estão dizendo, irmãos, que Deus está mudo. Que Deus está mudo em relação à corrupção da própria religião. Que Deus está mudo em relação à degradação da sua própria causa. Os ministros são dito pelo apóstolo Paulo que eles são embaixadores de Jesus Cristo. Eles falam em nome dele e possuem a autoridade. Quando nós ouvimos um homem pregar, um pastor pregar, nós estamos esperando que ele nos revele ou mostre pela Escritura a mente de nosso Senhor. Mas se eles não pregam sobre a necessidade de reforma, sobre a necessidade de nos arrependermos, a necessidade de largarmos a falsa religião, eles estão dizendo que o rei que os enviou está mudo em relação a essas coisas. Que Deus não se importa. Se Ageu dissesse ser profeta e simplesmente começasse a falar para com o povo após o exílio, sem mencionar o principal pecado, que era a negligência da religião, vista no atraso da construção do templo, todo o povo iria entender. Deus não se importa. Se o seu profeta não fala, então essa certamente não é uma questão importante. E é por isso que em nossos dias tantos assuntos são desprezados, porque falta pregação sobre eles. E quando eles são pregados, é visto com olhos virados, como se devêssemos falar de outras coisas, como se alguém pudesse ter o direito de mutilar aquilo a qual o Senhor entregou na Escritura Sagrada. Deus exigirá de muitos mestres atuais as almas de muitos homens que estão agora no inferno.
Deus irá exigir de muito deles, porque eles não disseram sobre a necessidade de se afastarem da falsa religião, porque eles aconselharam as pessoas a participarem do culto falso, a se conformarem com o erro, a dizerem: não chegou os tempos de reforma, temos que esperar. Deus exigirá desses mestres as almas de muitos que estão agora perecendo no inferno. Um profeta, ele simplesmente é um instrumento. Um instrumento não pode dizer o que vai ou não entregar. Um instrumento não pode fazer uma espécie de curadoria ou dizer assim: bom, esta parte eu irei falar, esta não. Eu irei mutilar aqui, tornar mais agradável aqui, não. O profeta deve entregar aquilo a qual do Senhor ele recebeu. Veja uma expressão de Paulo, em 1 Coríntios 11. Eu entreguei aquilo que de Cristo eu recebi. Tanto o apóstolo como o profeta é somente um entregador da mensagem divina. O ministro da palavra, aquele que nos prega fielmente, ele não é o autor, ele não é o criador, ele não é o inventor, ele é somente um instrumento humano a qual Deus usa. Ai dele, como disse Paulo, se ele não pregar o evangelho. Agora, irmãos, há duas coisas que devemos considerar aqui em relação a isso. Observem. Veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. A primeira coisa, irmãos, é a loucura papista, que acredita que a igreja concede autoridade à Escritura. A igreja romana acredita que, se não fosse a igreja, a Escritura teria tanto valor quanto as fábulas de Esopo. Para os cardeais papistas, a Escritura, se não fosse a igreja, sem a igreja, a Escritura seria tão incerta quanto qualquer livro, quanto ao Corão, ou quanto o livro dos Mormons, ou quanto qualquer outra coisa que os homens inventaram. Porque para os papistas é a igreja quem dá autoridade à Escritura. Ora, se isto fosse verdade, então a autoridade da mensagem no livro de Ageu não viria de Deus, mas de Ageu. Se a autoridade da mensagem depende do instrumento a quem a entrega, então o povo aqui não iria obedecer porque Deus disse, mas porque Ageu falou. Mas Ageu está exatamente dizendo o contrário. Ele está exatamente repetindo várias e várias vezes para fundamentar a obediência do povo unicamente no fato que Deus falou com eles. Um instrumento não é o que concede autoridade à Escritura. A autoridade da Escritura depende, como diz a confissão de fé, exclusivamente de Deus. Se a autoridade da mensagem dependesse de quem entrega, então todo o livro de Ageu depende da autoridade do profeta. Todos os livros que temos aqui não dependem de Deus que chamou o profeta, mas daqueles homens. Lembrem-se, irmãos, do caso da mulher samaritana. Em João capítulo 4, ela ouve Cristo falar com ela e ela anuncia ao povo sobre o que Cristo disse acerca dela. E vejamos lá o que o povo disse. João 4, 39. João 4, 39. Diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificou:
ele me disse tudo o que eu tenho feito. Vejam, eles ouviram ela falar e eles creram em Cristo por causa dela. Agora vejam o versículo 41 e 42. E muitos creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A igreja, irmãos, é como a mulher samaritana. Ela nos apresenta inicialmente a Escritura. E nós, pela dignidade da igreja, nos tornamos mais inclinados a aceitá-la. Mas é quando nós provamos da doçura da Escritura, é que nós sabemos que de fato ela é a palavra de Deus. A igreja somente dá razões, mas quem persuade é o Espírito Santo. A igreja ela somente tem autoridade de dignidade, porque ela tem um prestígio, ela nos inclina à Escritura. Mas quem nos persuade e convence que a Escritura é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando nela. Eles disseram: já não é por causa de você, mas porque eu ouvi. Assim cada um dos crentes diz: já não é mais porque a igreja me disse, mas porque eu provei das doçuras da Escritura e vejo claramente que ela vem do próprio Altíssimo. Essa é a loucura papista. Eles fazem da Escritura depender da igreja. Eles fazem que o mensageiro dê autoridade à mensagem do rei. Isso é absurdamente ilógico. É como se eu dissesse que a autoridade de um decreto de um rei depende do proclamador e não do rei que assinou o decreto. A Escritura e a sua autoridade depende exclusivamente de Deus. A igreja é um mero instrumento. Essa é a primeira coisa, irmãos, que devemos observar. A segunda coisa, irmãos, é que o fato de Ageu ser um mero instrumento para anunciar a mensagem divina significa que nós não devemos olhar para o homem que prega. Nós não devemos olhar para o ministro com a sua eloquência, o seu discurso floreado, a sua capacidade de apresentar novas informações ou não. Ou se ele é simpático, ou se ele tem um caráter, podemos dizer assim, agradável ao mundo. Nós devemos estar preocupados se está sendo comunicada a verdade de Deus. O triunfo do congregacionalismo fez que os homens procurem um ministro por ele ser legal e não por ele ser aquele que anuncia a verdade de Deus. Agora, há algo que não podemos simplesmente ignorar. É que quando nós rejeitamos o ministério fiel, quando nós rejeitamos o homem autorizado que nos prega fielmente a palavra de Deus, não é a rejeição de um homem, é a rejeição do próprio Deus. Vejamos lá o que Cristo diz em Lucas 10,16. Lucas 10,16. Diz assim, Cristo: quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Cristo aqui está dizendo isso em relação aos 70 discípulos. Isto é, a todos os ministros comuns do Evangelho. Quando um ministro anuncia a doutrina da Escritura, não ouvi-lo, rejeitá-lo, desprezá-lo, desdenhá-lo, não é rejeitar um homem, é rejeitar Cristo. Cristo diz:
quem vos ouve, quem ouve o ministério fiel da palavra, está ouvindo Cristo falar agora com eles. Vejam, há uma grande responsabilidade, irmãos, não somente em quem prega, em quem anuncia, mas naqueles que são ouvintes, para que não desprezem a mensagem de Deus. Se o povo rejeitasse o profeta Ageu, eles não estariam pisando em um homem. Eles não estariam pisando em Ageu, estariam pisando em Jeová, que mandou a mensagem. Estariam desdenhando e desprezando a autoridade do Senhor. Agora vejam, que lá em Ezequiel, nós vimos que é a função do profeta anunciar. O sucesso do profeta não é se a pessoa se converter. A responsabilidade dele é anunciar o juízo e a mensagem de Deus. Se as pessoas não o escutarem, se as pessoas preferirem andar em seus caminhos, a fidelidade do profeta não foi comprometida. A fidelidade dele é medida em anunciar o que Deus o entregou. E não se as pessoas irão ou não aceitar. E é por isso que muito do ministério da palavra hoje está seriamente corrompida. Porque eles pensam que a fidelidade ou o sucesso do seu ministério é o número de pessoas que os ouvem. Ou é a capacidade das pessoas estarem mudando as suas vidas. Então, se fosse dessa forma, o que seria o ministério de Jeremias, de Isaías, de Oséias, de Elias? Homens a qual pregaram por anos e anos e ninguém os ouviu. A fidelidade do ministro ou do profeta está em anunciar o que Deus o entregou. Agora observem que rejeitar a verdadeira doutrina, porque nos entregue por um homem, é rejeitar o próprio Deus. Agradou a Deus em sua muito sábia vontade nos ensinar através de meros mortais. Nós não devemos olhar, como já vimos várias vezes, para um mero homem que nos fala. Quem vós fostes ver no deserto um caniço agitado? Não, vocês têm que vir aqui para ouvir Deus, Cristo, falando por meio da exposição da sua palavra. Quando os homens rejeitam o ministério fiel, eles estão rejeitando o próprio Jesus Cristo, a qual os enviou. Porque o ministro não fala na autoridade dele, mas na autoridade de Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós voltarmos para o nosso texto e observarmos atentamente a expressão que é usada pelo profeta, iremos encontrar, iremos aprender algumas coisas interessantes. Vamos ler mais uma vez. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Observem essa expressão que muitas vezes nos parece comum. A palavra do Senhor veio a Ageu. É bom, irmão, nós lembrarmos que essa expressão, a palavra do Senhor, no original Debá e Yavé, aparece a primeira vez em todas as escrituras em Gênesis 15. A primeira vez que a expressão palavra do Senhor, Debá e Yavé, aparece na Bíblia é em Gênesis 15. Só que em sua primeira aparição, nós temos algo diferente. Nós temos algo especial. É que a palavra do Senhor é tratada como uma pessoa. A palavra do Senhor é tratada como uma pessoa. E quem fala com Abraão é a palavra do Senhor. Vejamos lá. Gênesis 15, versículo 1 e versículo 4. Gênesis 15,
Versículo 1 e versículo 4. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Agora veja o versículo 4. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas o que se sairá de tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. Veja, é a palavra do Senhor quem fala com Abrão. E talvez para alguns isso não tenha ficado claro, mas observem agora o versículo 5, que diz: ele o trouxe para fora e disse. Quem é ele aqui? O pronome implícito aqui, ele, só tem como referência no original a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi quem trouxe Abrão para fora. Agora, versículo 7, e ele lhe disse: eu sou o Senhor, que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar essa terra para herdá-la. Esse pronome aqui implícito, se refere a quem? Não há outra referência ou outro sujeito além da palavra do Senhor. A palavra do Senhor aqui em Gênesis é uma pessoa. E o próprio Abraão a chama, veja versículo 2, de Senhor Deus. E Abraão disse: Senhor Deus. Abraão está chamando a palavra de Jeová de Senhor Deus. Essa palavra aqui, irmãos, não pode ser entendida meramente como uma voz, porque Abraão estava em uma visão. Depois dessas coisas, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Abraão não estava meramente ouvindo uma voz. Havia uma manifestação, uma representação externa de Jeová. E essa manifestação ou representação de Jeová a Abraão é chamada de a palavra do Senhor. Essa palavra fala com Abraão. Essa palavra traz ele para fora. A essa palavra ele leva os animais para dividir. Veja, quem é essa palavra? Quem é a palavra de Jeová? Que é aqui tratada como uma pessoa. Nós sabemos, irmãos, essa palavra é o eterno Filho de Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, é dito assim. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. O apóstolo João, irmãos, ele não tirou essa expressão que nós comumente vemos em seus escritos da sua cabeça. Nós sabemos que João, repetidas e repetidas vezes, chama o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, de a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. João não estava inventando isso do nada. Ele estava seguindo o primeiro uso desta palavra no Antigo Testamento sob a inspiração do Espírito Santo. A palavra de Jeová, a palavra do Senhor é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora, por que o Filho é chamado de a palavra do Senhor? Por que ele é chamado de a palavra de Deus? Nós pensarmos, irmãos, de maneira atenta, iremos descobrir que as palavras, elas revelam a mente de um homem. As palavras fazem conhecido aquilo que nós pensamos em nossos corações. É por isso que Cristo diz, Mateus 12, 34, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca, as palavras, revelam aquilo que está em nosso coração.
Ou seja, aquilo que nós falamos revela os nossos pensamentos ou as nossas concepções secretas que estariam desconhecidos se nós não falássemos. É com base nisso que o Filho é chamado de a palavra de Deus. O Filho é a palavra porque Deus, o Pai, se revela por meio dele. Porque o Filho expressa e revela a pessoa do Pai. O Pai é desconhecido a nós, até que o Filho o revele a nós. É por isso que Cristo fala assim em João 14:9. Porque você, Filipe, pede para ver o Pai. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. É porque Cristo, em sua própria pessoa, revela o Pai. Ele revela e expressa o Pai. Hebreus 1:3 é dito que Cristo, o Filho, é a imagem expressa de sua pessoa. Isso significa que a majestade do Pai está oculta até que o Filho a revele. Assim como a palavra da minha boca revela o que eu estou pensando, o Filho revela quem é o Pai. É por isso que ele é chamado a palavra de Deus, ou a palavra de Jeová, ou a palavra. É porque ele revela o Pai que a nós é desconhecido. O Pai, ou a majestade da divindade, é totalmente inacessível a nós, exceto por meio do Filho, por meio do Senhor Jesus Cristo. E quem declara a mente do Pai à igreja em todas as eras? Quem é que declara a vontade do Pai em todas as eras? Jesus Cristo. João 1,18 diz assim: nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. As teofanias, as aparições da divindade no Antigo Testamento eram Deus o Filho, Cristo pré-encarnado, o Pai. É inacessível a nós, exceto por meio do Filho. É por isso que ele é chamado de a palavra de Deus, porque ele revela Deus, que antes para nós, repito, é desconhecido. Nele, Colossenses 2,9, nós temos corporalmente a plenitude da divindade. Quem tem visto a Cristo, vê o Pai. O Pai e o Filho são, como sabemos, pelo dogma da Santíssima Trindade, duas pessoas distintas, na única essência divina. Mas como nós conhecemos aquele que habita em uma luz inacessível, a qual nenhum homem pode chegar, nós estaríamos totalmente privados do conhecimento dele, a não ser pelo Filho, a qual condescende e nos revela quem Deus é. É o Filho que tem declarado em todas as épocas, irmãos, a vontade do Pai. É o Filho, é a palavra, porque a palavra revela a mente e a vontade do Pai. Aquilo que o homem fala, as suas palavras revelam a sua mente, revelam o que ele quer. O Filho é a palavra, é porque ele quem tem ensinado em toda a história a igreja qual é a mente e a vontade do Pai. Então, a palavra do Senhor essencial é o Filho. Quem apareceu para Abraão em Gênesis 15 foi o eterno Filho de Deus, Jesus Cristo pré-encarnado. E é interessante, porque vemos no versículo 6 de Gênesis 15 que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E Paulo cita essa passagem como a prova da justificação pela fé. Em que Abraão creu ali? Na palavra do Senhor, em Jesus Cristo. E ele foi justificado. Ele depositou a sua fé no verbo de Deus, na palavra de Deus, pessoal, o Filho,
que é o nosso mediador. Desde a queda, irmãos, dos nossos primeiros pais, existe uma barreira entre nós e Deus, que não é somente uma barreira devido à distância natural da criatura com o Criador, mas é uma distância devido ao pecado, que nos separa de Deus. Antes havia uma harmonia, havia um acordo entre Adão e o Senhor, mas o pecado introduziu uma inimizade. O pecado introduziu uma inimizade que separou o homem e Deus. O Pai não falará diretamente conosco, pois nós mesmos, em nossas pessoas, somos totalmente repugnantes. Nós somos totalmente, em nossas pessoas, indignos que a divindade fale e se dirija a nós. Nós seríamos massacrados, consumidos pela sua majestade, pela sua infinita e justa ira. Entretanto, foi estabelecido um mediador. Este mediador, irmãos, é alguém que pode fazer paz entre a majestade ofendida, que nós ofendemos com os nossos pecados, e faz paz entre a majestade ofendida e os homens. Esse mediador é quem pode unir novamente os homens a Deus. Esse mediador que pode nos tirar das trevas, da ignorância e do silêncio para a luz que vem da voz de Deus. Esse mediador é o Filho unigênito, Jesus Cristo. É somente através de Cristo que o Pai fala com a igreja. Cristo, irmãos, é o mediador de toda a revelação de Deus para conosco. Cristo é mediador não somente por pagar os nossos pecados, mas porque Ele é o meio pelo qual Deus se comunica com o seu povo. Ele é a palavra de Jeová essencial ou pessoal. E por isso, a palavra do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo comunicando a vontade do Pai para nós. É Ele quem está revelando qual é a vontade, a mente, os preceitos e a disposição para o seu povo. Isso significa, irmãos, que quando Deus fala conosco, tal coisa acontece por meio do Filho. O Filho, repito, é o mediador de toda a revelação. É o mediador quem dá os mandamentos, é o mediador quem dá as promessas, é o mediador quem dá as ameaças. Em toda a Escritura. Prestem atenção. Quem entregou a lei no Monte Sinai? Quem entregou, quem estava falando com Moisés no Monte Sinai? Estevão, cheio do Espírito Santo, diz que foi Jesus Cristo, pré-encarnado. Vejamos lá. Atos, capítulo 7. Versículo 30 e versículo 38. Atos, capítulo 7, versículo 30 e 38. Diz assim, Atos, capítulo 7, versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai o anjo do Senhor, numa chama de fogo em uma sarça. Quem apareceu ao servo Moisés na sarça ardente? Foi o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, como nós sabemos pelo próprio texto, é chamado de o próprio Jeová. Por que isso, irmãos? Porque esse anjo não é uma mera criatura. Esse anjo é o eterno Filho de Deus. Agora vejam o versículo 38. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falou no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar. Quem estava no Sinai com Moisés?
anunciando os oráculos, anunciando os mandamentos, foi o anjo do Senhor. O mesmo anjo que apareceu na sarça ardente, foi o anjo que falou com Moisés no Monte Sinai, dando todos os mandamentos, dando todas as leis, dando todas as ameaças, todas as promessas. A palavra anjo, irmão, tanto no hebraico como no grego, significa mensageiro. Cristo é chamado de anjo não por ser uma criatura, mas por ser o mensageiro da vontade de Deus. Era o eterno Filho que chamou Moisés para libertar o povo. Foi Cristo quem estava no Sinai com Moisés. Era ele quem estava entregando todas as leis. Irmãos, vejam que absurdo quando os homens tentam criar uma tensão entre Cristo e a lei. Os antinomianos, aqueles que são contra a lei, tentam usar nosso Senhor Jesus Cristo como se fosse um defensor de um amor vago, de um amor libertino, de um amor sem ordem. Mas eles ignoram deliberadamente que Jesus Cristo é o autor da lei. Cristo é o legislador da aliança. Ele foi quem disse: não terás outros deuses diante de mim. Era ele quem falava no Sinai. Porque foi ele, Hebreus 12, 24 ao 26, a voz que abalou o Sinai. Porque Deus, o Pai, não falará conosco, exceto por meio do mediador. Isso, irmãos, mostra o terrível pensamento daqueles que tentam criar qualquer tensão na Bíblia, entre as palavras, entre nosso Senhor e o resto da Escritura. Existe um pensamento muito maligno que infectou boa parte das pessoas no atual meio evangélico. Elas pensam que Jesus Cristo falou somente no Novo Testamento. Elas pensam que aquilo que nós temos no Antigo Testamento não é a palavra de Cristo. E não é raro, irmãos, encontrarmos pessoas que pensam que o Antigo Testamento nada tem a ver com Jesus. Ou que Jesus era o inimigo da lei. Que Jesus era o inimigo de Moisés, das ameaças, dos julgamentos. E esses homens vão mais. Boa parte da igreja dita evangélica acredita que o Antigo Testamento é menos inspirado, é menos autoritativo do que o Novo Testamento. Só que algumas dessas pessoas foram mais longe com esse erro pestilento. E isso pode ser visto em muitas Bíblias que possuem letras vermelhas no Novo Testamento para identificar as partes que Jesus fala. Essa ideia de colocar letras vermelhas no Novo Testamento para identificar o que Cristo fala vem do liberalismo. O liberalismo começou a criar uma tensão que existe uma teologia de Cristo e uma teologia dos profetas, uma teologia dos apóstolos, que a religião de Cristo não é a de Paulo, que a religião de Cristo não é a de Isaías e Jeremias, não é a de Abraão, de Isaac, de Davi. Eles começaram a dizer assim: veja, se Cristo falou algo, está em letras vermelhas, isso é mais importante e tem mais autoridade do que Paulo escreveu. E algumas pessoas pensam que esse argumento é muito razoável. Eles dizem: veja, o que Paulo escreveu não tem tanta autoridade quanto Cristo. Quando citamos Paulo condenando os sodomitas, esses nojentos dizem assim: veja, mas Cristo não condenou. Ora, como se houvesse uma descontinuidade entre Paulo e Cristo. Aí, se não fosse pouca impiedade terem insinuado que o Antigo Testamento não é a palavra de Jesus, já é muita impiedade. Esses liberais imundos colocaram na mente das pessoas que nem tudo do Novo Testamento é a palavra de Cristo. Colocaram um atrito, uma tensão entre Cristo e os apóstolos. Mas todas essas coisas são completamente falsas. Irmãos, toda a Escritura é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Toda a revelação do Antigo e do Novo Testamento vem por meio de Cristo, a palavra de Jeová pessoal. É por isso que Paulo diz, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Paulo diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração. Veja, Paulo diz que a palavra de Cristo deve habitar em nós. E ele cita os exemplos por meio do qual a palavra de Cristo habita em nós. Os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Nós sabemos que essas são 3 expressões que se aplicam ao livro dos Salmos. Espirituais, pneumático, significa dado pela inspiração de Deus. Salmos, hinos e cânticos não são composições humanas, mas são as composições que Deus nos deu em sua palavra. O livro dos Salmos. Agora observem, o apóstolo diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Ele não cita os evangelhos. Ele não cita as suas epístolas, mas ele cita os salmos como a palavra de Cristo. Por quê? Porque para Paulo, toda a escritura é a palavra do Senhor Jesus. Não existe partes mais autoritativas do que outras. Tudo vem pela mediação e sob a autoridade do eterno Filho de Deus. Moisés, Samuel, Pedro, Lucas escreveram a revelação que Cristo deu a eles. Toda a Escritura é a palavra de Cristo. Então, quando nos é dito, irmãos, que a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, isso não significa meramente que o profeta teve uma revelação. Não é meramente um evento sobrenatural a qual ele recebeu uma mensagem. Mas o eterno Filho de Deus está falando por meio do profeta. É Cristo quem está vindo ao Ageu e dizendo que ele deve anunciar ao povo. Observe que no final da passagem há uma palavra assim, dizendo. Veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo. Veja, dizendo. Dizer aqui a palavra lemó significa apresentar o conteúdo da revelação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio ao profeta. E essa palavra lhe deu um conteúdo, lhe deu palavras. Ou seja, o profeta é um instrumento que Cristo usa para falar com o seu povo. O que vem a seguir dizendo é justamente as palavras da revelação que Cristo fez a Ageu. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Ele recebera o que Cristo entregou e comunicou ao povo. Então, irmãos, é o próprio Cristo que está desgostoso com a preguiça do povo. É o próprio Cristo que está indignado com a falta de compromisso para a reforma da religião. É claro que para algumas pessoas o restabelecimento do culto verdadeiro, a administração das ordenanças de forma pura, o anúncio da verdade não é uma preocupação de Jesus. Para essas pessoas, o Cristo da mente delas é um ativista pessoal de ajudar os pobres, de ajudar aqueles que não têm o que comer. Entre os mais conservadores, Cristo não somente tem o seu ofício real desprezado, mas também o seu ofício profético totalmente ignorado. Cristo fala conosco em toda a Escritura. Cristo está preocupado, sim, com a reforma da igreja, com a restauração do templo. Quem fala? Cristo como mediador, no seu ofício profético,
falava e ensinava também a igreja no Velho Testamento. E ele fala conosco hoje, como diz o apóstolo em Hebreus, por meio da pregação da palavra. Mas o ofício profético de Cristo é totalmente deixado de lado. Os mais conservadores enchem os seus peitos e falam sobre o ofício sacerdotal. O ofício real, nós sabemos, é deixado amplamente de lado. Mas falar que Cristo está preocupado com o culto correto, que Cristo, o nosso Senhor, nos ordenou uma forma pelo qual devemos guiar o governo da igreja, uma forma pelo qual a religião deve se moldar, não é falado. Se nós considerássemos a sério, irmãos, tal verdade, nós considerássemos sério que o nosso atraso pecaminoso na religião desagrada ao nosso mediador e redentor, se nós considerássemos sério que Cristo está desgostoso porque a sua verdade está sendo pervertida para promover o pecado, se nós levássemos realmente a sério, e não só de ouvidos, mas de coração, que Cristo está desgostoso porque a sua coroa tem sido atacada pelos homens, que desejam dominar a igreja e negar as suas santas leis que ele próprio deu, que o seu próprio povo está tranquilo como se nada estivesse acontecendo. Quando nós lemos, irmãos, que todos os discípulos deixaram a Cristo, nós ficamos alarmados. Nós ficamos pensando como eles poderiam ter feito isso. Marcos 14:50. E todos o deixaram e fugiram. Lemos isso e inquirimos como os apóstolos podem ter deixado o Senhor. Mas está aí a nossa hipocrisia. Quando nós deixamos de lado os interesses de Cristo, quando nós deixamos de lado a sua verdade e a sua glória entre os homens, quando adiamos a reforma da religião, também estamos deixando e fugindo do Senhor Jesus, tal como os discípulos. Estamos tendo vergonha da sua causa e não do pecado. Estamos tendo medo dos homens e não tendo temor ao Cristo que estamos desagradando. Ó céus e terra, como alguém pode ter vergonha de carregar a bandeira de Cristo? Como alguém pode fugir e deixar a causa do Salvador? Como podemos ser tão carnais, irmãos, que consideramos os homens mais poderosos do que o onipotente Jesus Cristo? Aquele que disse a Abraão, foi Cristo que disse a Abraão: eu sou o teu escudo. E nós simplesmente recuamos diante dos homens, nós simplesmente deixamos que a causa da religião decaia por causa do levante de vermes imprestáveis. É Cristo quem está falando por meio do profeta, é Ele que é o Senhor dos exércitos, é Ele quem está desgostoso com o povo. Foi a palavra do Senhor. Veio por meio do profeta Ageu, o Senhor Jesus Cristo, o mediador de toda a revelação, o autor da lei. É quem está entregando a Ageu uma mensagem para convocar o povo à reforma da igreja. Cristo está preocupado sim com a reforma da igreja. Nós vimos, irmãos, que Cristo como mediador ensina a igreja em todas as épocas. Desde o Antigo Testamento, Cristo tem ensinado a igreja. Ele não somente exerceu o seu ofício profético em seus dias aqui na terra, mas ele tem exercido o seu ofício profético, nos ensinando, nos revelando a vontade de Deus, porque ele é a palavra de Deus, desde a queda. A Escritura é toda a palavra de Cristo. E visto que a igreja tem como cabeça Jesus Cristo, única e exclusivamente, toda a reforma da igreja deve ser guiada e fundamentada pelas ordens do cabeça.
Não por uma parte de suas ordens, mas por todas as suas ordens. Porque em nossa época os homens tomaram o direito de tentar mutilar o que Cristo ensinou, de tentar simplesmente reformular ou de pegar algumas partes que são mais agradáveis a eles. É muito comum que eles digam assim, não é fundamental, não é fundamental, é secundário, é secundário. Quem és tu, homem, para dizer que algo que Cristo entregou não é necessário para a reforma da igreja? Toda doutrina carrega a autoridade do Senhor. Veja, a distinção entre artigos fundamentais e artigos não fundamentais não vem de uma distinção de coisas menos autoritativas e coisas menos autoritativas. Porque tanto os artigos fundamentais para a salvação, como os artigos não fundamentais para a salvação têm a mesma autoridade. Essa distinção é feita em relação à necessidade dos artigos em relação à salvação, não em relação a ter menos autoridade. Toda a Escritura possui a autoridade do cabeça e toda ela deve ser estudada, deve ser analisada e investigada para a reforma da igreja. Os homens estão desejando empreender uma mudança. Constantemente ouvimos eles falando sobre reforma, sobre mudar a igreja, sobre alguma restauração. Mas qual é a reforma deles? É adaptar a igreja ao mundo atual. Eles tornam a igreja uma nova coisa. A cada ano ou a cada década são novas doutrinas. Se falarmos que Cristo disse na sua palavra que devemos fazer tais coisas e outras vezes, não, isso é para aquela época, isto passou. Paulo começa, 1 Coríntios 11, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, e manda as mulheres usarem a cobertura. Eles dirão, não é para a nossa época, isso passou. Veja, todas essas pessoas, irmãos, não têm a Escritura como regra da reforma. Talvez pensemos que esse é um assunto já conhecido, mas não é. Nós estamos sempre inclinados a usar aquilo que vemos lá e não o que vemos aqui na Escritura para ditarmos a reforma na igreja. A regra pelo qual a igreja deve ser governada é a Sagrada Escritura. A regra pelo qual a igreja deve ser regulada é a palavra de Deus. É somente a Escritura que oferece um modelo permanente de pureza e integridade. Os homens querem dar para nós um modelo transitório. A Escritura nos dá algo estável, algo que jamais irá ficar desatualizado. Só que a nossa lentidão é mais agravada. A nossa lentidão tem maior culpa do que os judeus. Eles não tinham uma revelação completa. Eles estavam há muito tempo sem profetas. Nós temos toda a revelação escrita de Jeová. Nós temos todo o conselho da vontade divina revelado a nós. Nós temos a manifestação clara. Cristo veio no Antigo Testamento por sombra, por tipos. Veio a Abraão, mas não era como o Deus encarnado entre nós, de forma tão clara como sabemos no Novo Testamento. Mas nós temos tudo isso. Por que tarda a reforma da igreja? Por que demoramos em darmos todas as nossas forças para restaurar a glória de Deus? É porque desprezamos a palavra de Cristo, a Escritura. É porque nós não levamos a sério. É porque nós simplesmente não levamos com a gravidade que é necessária o fato que a palavra do Senhor veio até nós, o fato que Ele nos deu a Bíblia. Se quando o Senhor falasse, irmãos, se quando o Senhor falássemos, nós ouvíssemos. Se quando Ele nos convocasse ao dever, nós nos submetêssemos.
Mas alguns dirão, veja, se eu ouvisse Cristo falando comigo, eu deixaria a falsa religião, eu abandonaria o culto corrompido. Eles diriam, se eu ouvisse audivelmente Cristo, eu deixaria essas coisas, eu empreenderia todo o meu ser para a glória dele. Então ouça a voz do Redentor. 1 Coríntios, capítulo 10. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Oséias 14:1. Aqui. É aqui que nós temos Cristo falando. Sim, Cristo fala pelas Escrituras e somente por ela. É Ele quem está ordenando a reforma. É Ele quem está ordenando que saiamos desse cativeiro espiritual. É Ele quem está nos ordenando a nos convertermos, a fugirmos da religião corrompida e nos voltarmos a Ele. Voltarmos às suas ordenanças, voltarmos à forma da religião prescrita por Ele. Essa ordem da reforma, usando a linguagem de Paulo, em Romanos 10, não está nos céus, a qual não podemos subir, nem no abismo, a qual não podemos descer. Está aqui diante de nós, perto, para que possamos entender e ler. Amém.